Olá, boa noite a todos e todas. Estamos aqui no ABC contra o golpe, nessa página, e hoje a gente vai falar nas lutas nos bairros e nas urnas e fortalecer a resistência contra o antifascismo. Estamos aí para apresentar também esse companheiro de luta, que é membro da coordenação do MST, daí João Pedro Stedley, do MTST. É um prazer estar te recebendo aqui, companheiro. A gente vai esperar um pouco, alguns segundos aí, para as pessoas também entrarem participando aí com a gente, tá bom, querido? Muito bem, estou aqui de plantão. Boa noite a todos e todas. É um prazer enorme poder compartilhar com vocês esses tempos de reflexão para que nos preparemos melhor para a luta. É isso aí, guerreiros e guerreiras, companheiros e companheiras. Vamos chegando aqui na live, vamos participar. Curta e compartilhe a página ABC contra o golpe. Hoje a gente vai falar um pouco nas lutas, nos bairros e nas urnas. A importância de fortalecer a resistência antifascismo. Estamos juntos aqui com o João Pedro Stedley, do MST, um membro da coordenação. E a gente vai abrir o espaço aqui também, logo mais, para a pergunta. Já entrou aqui o Carlos. Boa noite, Carlos. Estamos aí nessa luta. Vamos esperar mais alguns segundos até outros companheiros também poderem participar aqui com a gente. Sejam bem-vindos a todos e todas que faz parte dessa página. Curtam e compartilhem também. Comente, deixe seus comentários aí, que logo mais a gente vai subir também aí. E vocês podem também fazer perguntas no decorrer que a gente vai abrir, depois da explanação do companheiro, para perguntas, e ele vai responder, assim que possível, algumas também. Meu nome é Andréa Barbosa, faço parte da coordenação estadual do MTST, faço parte do coletivo de mulheres Movimento. Estamos aqui participando da página ABC contra o golpe. E hoje nós vamos apresentar aqui um querido companheiro, muito aguerrido, João Pedro Stedley, está aqui com a gente. Vamos lá, companheiro? Você pode se apresentar para a gente? Muito bem, Andréia, e a todos que nos acompanham aí do nosso querido ABC, palco histórico de tantas lutas da classe trabalhadora, já que aí também foi o território onde se instalou o processo de industrialização do país. Com isso, se formou a classe operária industrial, que resultou depois nas lutas históricas na década de 60, antes do golpe. Sei que aí na região tinha o Partido Comunista muito bem estruturado, o próprio sindicato muito valoroso, e depois, na luta contra a ditadura, praticamente foi aí no ABC e no histórico estádio da Vila Euclides, que começou a ruir a ditadura militar com a retomada do movimento de massa, das greves, na Scania e nas outras indústrias, que gerou o maior líder popular que nós tivemos nesse período recente, que foi o Lula. E essas lutas vêm alimentando a classe trabalhadora até hoje, né? Com as ocupações, inclusive, de terrenos aí da região, na luta pela moradia, mas também de outros espaços da luta institucional. Como vocês sabem, eu faço a militância pela reforma agrária no MST,
Mas, nos últimos anos, em função, inclusive, dessa conjuntura e da luta de classes, com aquelas ameaças que acabaram se concretizando do golpe contra Dilma, nós constituímos aquelas duas frentes, né? A Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, e a partir dessa articulação de todos os movimentos populares, eu acredito que a militância, né, também se expandiu, de todos nós, que nos obrigamos a sair dos nossos espaços mais corporativos, da luta pela moradia, da luta pela terra, da luta pela reforma agrária, e tivemos que ter uma atuação mais política para, primeiro, tentar salvar o governo Dilma, que não foi possível. Depois, continuou a perseguição durante o governo Temer, com a retirada dos direitos da classe trabalhadora, com todo aquele processo que nós acompanhamos muito de perto nesses últimos 3, 4 anos, e que acabou resultando na escolha que a burguesia fez desse governo neofascista que está aí. Então, essa é, digamos, a trajetória recente da luta de classe no Brasil, que todos vocês participaram ativamente, e que o MST também, com a sua militância, nós acabamos tendo que ter outras atuações que, inclusive, não estávamos acostumados. Organizamos lá a Vigília Lula Livre em Curitiba, onde permanecemos com muitos militantes acampados durante todo o processo de prisão do Lula. Fizemos uma marcha a Brasília em agosto de 18, que era uma tentativa de garantir os direitos do Lula a se candidatar na eleição de 18, mas fomos também derrotados. Mas nem por isso desanimamos, porque a luta de classes é assim. Como dizia um antigo companheiro nosso, a luta de classe não é uma escadinha que a gente vai subindo, um passo aqui, um passo aí, um passo aí, vai indo, como se não tivesse adversários. Não é? A luta de classes é, na verdade, do ponto de vista geométrico, de desenho, ela poderia ser desenhada na forma de ondas. Tá? Por quê? Porque a luta de classes, como o nome diz, ela é uma luta permanente entre classes antagônicas. De um lado, a burguesia, dona do capital, né, os capitalistas, e do outro lado, a classe trabalhadora, que só depende do seu trabalho. Essas duas classes formam pêndulos que se enfrentam todos os dias, mesmo que não saibam. E aqui no meio tem uma pequena burguesia, mas que, no caso do Brasil, é muito pequena em representação. A classe média ou pequena burguesia no Brasil é, no máximo, 8%, 10%. Então, ela não altera o pêndulo. Né? Então, ao longo da história, há momentos em que a burguesia toma a iniciativa, então ela ascende e, ao mesmo tempo, por conta desse movimento, é como se fosse uma gangorra. Né? Se a burguesia está em alta, a classe trabalhadora necessariamente perde e vai descendo. Porém, quando a classe trabalhadora se reorganiza e começa a reascender, a burguesia também começa a cair. Então, essa é a figura que melhor explica a luta de classes. E muitos companheiros nossos que não dominam muito bem a história ou essa lógica de funcionamento da sociedade capitalista, às vezes se assustam com determinados momentos em que a burguesia está em ascenso. Mas isso não significa que ela vai ficar a vida inteira. Haverão momentos de mais confronto e haverão momentos que a classe trabalhadora retoma a iniciativa da luta e, portanto, pode ter conquistas e avanços. Então, fiz essa introdução um pouco ampla. Nós tínhamos combinado de eu falar aqui
uma meia hora. E eu quero entrar, então, já ao tema propriamente dita, que é a análise da conjuntura política nesse momento, né? Outubro, novembro de 2020. E como vocês sabem, analisar a conjuntura é analisar a correlação de força entre as classes, como acabei de me referir. Tem muita gente que acha que fazer análise de conjuntura é pegar os jornais da burguesia, aí ficam repetindo as notícias, né? Ou, lamentavelmente, muitos dos nossos parlamentares vêm de Brasília, vão fazer análise de conjuntura, então comentam o que os outros deputados disseram lá na tribuna, né? Não, o DEM está dizendo isso, o PMDB está dizendo aquilo, os tucanos estão dizendo aquilo. Tudo isso é aparência, tá? Não é a essência da luta de classes. A essência, como o velho Marx nos ensinou, é o comportamento das classes, que às vezes nem é consciente, porque as classes elas têm uma lógica de sobrevivência que elas não precisam ir na aula para aprender, elas fazem automaticamente, como parte da sua essência. Então, qual é a correlação de forças que nós estamos vivendo hoje? Bom, todos nós sabemos que o Bolsonaro foi eleito pela burguesia, pela força do capital, ainda que ele não era o candidato prioritário da burguesia. A burguesia teria preferido o Alckmin. Porém, o Alckmin não tinha o carisma popular para ganhar voto. Notem, a história também tem muitos desses casos. Não é o partido que decide. Logo que nós saímos da ditadura, para vocês que são jovens, a figura histórica que tinha lutado toda a vida contra a ditadura também, e antes do Lula, inclusive, foi Ulisses Guimarães. Só que quando o Ulisses se candidatou pelo PMDB, que era, inclusive, o maior partido, ele não teve mística popular, não teve apoio popular. E fez 2%, 3% dos votos. Então, de certa forma, o Alckmin repetiu isso. Então, nos últimos 10 dias, a burguesia percebeu que nem o Alckmin, nem o Amoedo poderia ser vitorioso, então eles desembarcaram com toda a força e elegeram o capitão, que é um sujeito insano. Foi expulso do exército por insanidade. Tá? E é um sujeito que adota métodos neofascistas de governar. Não significa que no Brasil nós tenhamos um sistema fascista, porque o fascismo, como um sistema político, ele depende também de massas fascistas, que não é o caso do Brasil. Então, diante dessa situação, nós percebemos hoje o comportamento das classes da seguinte forma. A burguesia, ela está dividida agora. Uma parte dela continua apoiando o Bolsonaro. Se fosse para citar nomes, ao Bradesco, Abílio Diniz, Paulo Scaff, da Fiesp. Mas há uma parte significativa da burguesia que já é contra o Bolsonaro, que já não aposta nele, porque sabe que é uma insanidade manter um regime com esses métodos, que só vai agudizar a luta de classe. Então, a burguesia mais inteligente diz, não, nós não podemos acelerar a luta de classe. A burguesia sempre ela quer equilíbrio na luta de classe para ela poder explorar os trabalhadores. Porque se ela puxa muito a corda, os trabalhadores são maioria e peitam a burguesia. Então, a burguesia não quer briga na sua lógica. Né? É por isso que setores da burguesia, sobretudo aqui de São Paulo, são contra o Bolsonaro. Itaú, Fernando Henrique e outros. Natura. Né? Mas eles ainda não assumiram a palavra de ordem de fora Bolsonaro. Porque eles sabem, tanto pela lei, se eles ajudassem a tirar o Bolsonaro agora, teria que ter nova eleição, aí a esquerda ganha. Quanto eles sabem, é um perigo para eles tirar o Bolsonaro agora, porque seria uma vitória do povo, e isso abriria novas portas. Então, a burguesia está cozinhando
a galinha em fogo baixo. Botaram uma focinheira no Bolsonaro e estão tentando levar adiante, pelo menos até o ano que vem. A classe média. 80% da classe média votou no Bolsonaro. Vocês se lembram? Os médicos? Contra os médicos cubanos. Faziam campanha nos postos de saúde. Lá? Contra a esquerda, contra o Haddad. Porém, agora a classe média se deu conta da cagada que fez. E hoje os dados estatísticos revelam que 90% da classe média é contra o Bolsonaro. E são eles que assumiram, antes que a classe trabalhadora, inclusive, o fora Bolsonaro. É por isso que aparecem na janela, por isso que aparecem muitas músicas, vídeos, etc. e tal. Tá? E a classe trabalhadora? A classe trabalhadora, infelizmente, está enfrentando muitas dificuldades pelo desemprego, pela perda de direitos, pela inflação de alimentos. Então, a classe trabalhadora está, digamos, na lona, fosse usar uma metáfora do ringue. E ela está com dificuldades de se levantar. Né? Ela sentiu a porrada do que foi perder a Dilma, o governo Temer, e agora 2 anos de Bolsonaro. E, sobretudo, a classe trabalhadora, a única forma que ela tem de expressar sua força política é fazendo mobilizações. Né? É o número da classe trabalhadora que se mexe no movimento de massas. E esse número aparece nas passeatas, nas praças, mas aparece também nas ocupações de terrenos que vocês fazem, né? Nas tomadas de escola, vocês se lembram quando a estudantada tomava a escola, nós lá no campo, com as ocupações de terra. E tudo isso nós estamos impedindo, que ninguém é maluco de fazer uma luta de massa enquanto nós não tiver a vacina. Ou seja, nós não podemos assumir a irresponsabilidade de colocar vidas humanas em risco. E não é brincadeira, minha gente. E não é só os mais de 60 como eu. Todo mundo. Pode até não morrer os mais jovens, mas eles são os vetores condutores da doença. Então é um perigo. E nós já perdemos 160 mil. Não podemos abusar da paciência, da ciência. Então, enquanto não vier a vacina, a classe trabalhadora está com as mãos atadas. Não consegue se mexer. Esse é o cenário. Bom, segundo tópico que eu queria comentar contigo. E o governo Bolsonaro? Bom, o governo Bolsonaro, que no primeiro ano veio com toda aquela sanha neofascista, e o que é o método fascista, para vocês terem presentes? O método fascista de governar, que é diferente de um regime fascista, como foi na Europa, no Japão, é que o método fascista ele se baseia na seguinte orientação. Primeiro, ele não admite adversário. Todo mundo tem que dizer amém para ele. Não? Portanto, ele não admite a democracia. Segundo, todo mundo que é adversário no fascismo passa a ser inimigo. E todo inimigo deve ser destruído. Essa é a tríada da lógica fascista de governar. E destruir o inimigo significa destruir moralmente. Então, se lembra a fake news chamando o Haddad de pedófilo? Não? Pode ser destruir politicamente, bota na cadeia, como botaram o Lula, sem ter cometido nenhum crime. Isso é uma forma de destruir. E destruíram, né? Não conseguiram que o Lula, impediram que o Lula fosse candidato. Em outubro de 2018. Ou também, eles destroem fisicamente, mandam matar. Tá louco? Stedley, tu tá sendo radical? Ué, o que fizeram com a Marielle Franco, que eu estou homenageando sempre aqui nas minhas reuniões? Mandaram matar. Por que mandaram matar a Marielle? Porque ela poderia se eleger senadora pelo Rio de Janeiro no lugar do seu Flávio. Ó, então ela era uma ameaça institucional. E depois mandaram matar o Adriano, como queima de arquivo, que sabia quem mandou matar a Marielle. Então a gente não pode brincar com esses malucos. Tá?
Por que o Queiroz ficou escondido quase 2 anos? Porque ele sabia que ele podia correr risco de vida, inclusive. Tá? Bem, então, diante desse governo que aplicou durante 1 ano esses métodos neofascistas, a burguesia também se assustou. Como quem diz, não era isso combinado. Então, o que nós percebemos de março para cá? Houve um reacomodo entre as forças da burguesia. Né? E a burguesia mais inteligente, que nós poderíamos chamar aqui de direita ou centro-direita, junto com o que o Luiz Nassif, que é um grande analista da política, chamou de Estado profundo. Ele diz o seguinte: há no Brasil uma força política que nós poderíamos chamar Estado profundo, porque a gente não vê. Mas é, na verdade, aqueles operadores que estão no Estado brasileiro, né? Como o Judiciário, o Congresso, as Forças Armadas, a Polícia Federal, o Ministério Público. Esses personagens atuam no Estado, mas eles não são capitalistas. Eles não têm meios de produção. Porém, eles têm muita influência. Eles seriam uma espécie assim de zeladores dos interesses da burguesia lá no Estado. E há um Estado profundo, porque ninguém vê, e independe de partido, eles agem protegendo os interesses do capital. Então, segundo Nassif, esse Estado profundo, nas personagens que eu descrevi, chegaram para o Bolsonaro e disseram: meu, assim não dá. Com o método fascista, nós não vamos te aguentar. E enquadraram ele. Ainda ele quis dar uma retorcida. O que eles ameaçaram? Nós vamos prender os teus filhos. Porque os filhos do Bolsonaro já cometeram crime suficiente, desde as rachadinhas no Rio de Janeiro, o envolvimento com as milícias, que envolve crimes, tá? Que os levariam à prisão em qualquer governo democrático. Então, esse Estado profundo deu um checkmate no Bolsonaro. Tu baixa a bola ou teus filhos vão para a cadeia. E ele aceitou a parceria. Ou também, como alguns outros jornalistas dizem, a burguesia botou uma focinheira naquele cão de guarda do Planalto que vivia latindo todos os dias de manhã quando ele saía para o trabalho. E com isso, então, houve um reacomodo, né? Da conflitividade. Né? Então, nós temos agora uma situação em que a extrema-direita bolsonarista está isolada. São os 8%, aqueles militantes fanáticos do Bolsonaro, que inclusive estão putos da cara com ele, estão putos da cara com o Moro, consideram traidores. Estão putos da cara com a Globo, porque a Globo é a porta-voz da burguesia. Né? Bem, e no meio, então, se acertaram essa direita com o Estado profundo e o Bolsonaro. Né? E, no outro extremo, tentaram isolar a esquerda, que somos nós. A esquerda aqui, diga-se, forças populares, movimentos como os nossos, partidos de esquerda, intelectuais. Vocês veem como vira e mexe, eles atacam os intelectuais ou músicos, né? Ou a nossa querida jogadora de vôlei, só porque ela gritou fora Bolsonaro, já queriam botar uma pena sobre ela. A guria é jogadora de vôlei, entendeu? Não tem força nenhuma do ponto de vista político, mas já enquadraram. Aqui não, entendeu? Então, isso é uma forma de você ir, né, isolando a esquerda. Esse era o plano deles. Ó, qual é a situação atual? Então, da conjuntura, já olhando para frente. Bem, a burguesia está apostando nesse acordo que fez com o Bolsonaro, uma parte dela, pelo menos, na política do Guedes, na política econômica do Guedes, que significa tirar ainda direitos do povo brasileiro, privatizar o Banco Central, né, com autonomia, privatizar a Petrobras, a Eletrobras, o Serpro, os Correios. Né?
Mas qual é a contradição que eles têm? É que essa política, que pode favorecer os bancos e as transnacionais, que é os únicos que podem comprar essas empresas, tá? Essa política não resolve os problemas da economia. Essa é a contradição do capitalismo. Porque algumas empresas podem salvar, mas não salva a economia capitalista. Tá? E esse tipo de política vai gerando, ao longo do tempo, como está se vendo, tá? Mais desemprego, tá? O PIB continua caindo, menos investimentos. E notem, já saiu do Brasil, depois da pandemia, portanto, de março para cá, 50 bilhões de dólares que os capitalistas estrangeiros tiraram do Brasil. Aí eu li na semana passada o Abílio Diniz com as mãos nos cabelos. Pelo amor de Deus, nós precisamos trazer de volta o capital estrangeiro, desesperado com seus patrões, né? Aí a menina do jornal pediu para ele, mas por que eles não ficam aqui? Aí ele confessou. Porque os capitalistas estrangeiros, mais do que o lucro imediato, como quer o Bolsonaro e o Guedes, eles querem um sistema econômico estável. Eles querem poder explorar a classe trabalhadora durante a vida inteira. E eles sabem que com um governo com essa natureza, o conflito social vai aumentar e, portanto, gera uma instabilidade para o dinheiro dele. Porque em qualquer mudança que há em qualquer país, não só aqui no Brasil, em qualquer país, os primeiros que são controlados é o capital estrangeiro, que em geral é especulativo, superexplorador e assim por diante. Bom, então notem, lá no lado da burguesia, a situação é grave. Não está nada pacífico o plano do Guedes. Do lado da classe trabalhadora, a situação também é muito difícil. Por quê? Porque cortaram a ajuda de emergência de 600 para 300. Não há nenhum programa social, nem de moradia, nem de reforma agrária. Cortaram o dinheiro do SUS. Todos os dias sai notícia dos médicos reclamando. Tá? Cortaram a transferência de recursos federais para as prefeituras. Aqui nas grandes cidades, como vocês aí no ABC, como são cidades ricas, que têm muito ICMS, a prefeitura não nota muito. Mas lá no interior de Pernambuco, no interior de Minas Gerais, ou no interior do Rio Grande do Sul, na minha terra, qualquer queda na transferência de recurso federal, já o prefeito corta tudo. Só deixa o salário lá dos funcionários. Terceira condição, vai continuar o aumento de preço dos alimentos. Ora, a classe trabalhadora gasta 60%, 70% do seu salário, da sua renda, em alimentos. Então, cada vez que aumenta o feijão, o óleo, o azeite, o arroz, a carne, que está pela hora da morte, o povo deixa ele comer. E a tendência é continuar cada vez mais. Por quê? Vocês que estão aí na cidade, na periferia. Porque a safra agrícola já foi colhida em março e abril. Agora nós estamos plantando a nova, que só vamos colher em março e abril. Então, os produtos alimentícios já estão na mão das grandes empresas. E elas fazem o que querem com o preço. Como elas sabem que o povo está desesperado e que a única salvação que tem é pelo menos se alimentar, as empresas, de forma oportunista, especulativa, estão aumentando toda semana o preço dos produtos que vocês enxergam aí no supermercado. Bom, e com isso também já tem os dados do IBGE revelando que voltou a fome. Já tem estatística que em torno de 10 milhões de brasileiros voltaram a passar fome, todos os dias. E atenção, e outros 30 milhões estão se alimentando mal. Come aqueles produtos superprocessados, ou só fica no macarrão e no arroz para encher o bucho. Mas isso não é uma nutrição saudável. Então aí vem a obesidade, aí vem a pressão, aí vem a diabetes. Enfim, a má nutrição se manifesta no organismo
ou reage no organismo na forma de doença. Bem, quarto problema que nós temos: saúde pública. A pandemia, em vez de arrefecer, ainda que felizmente ela tenha baixado daquele patamar de 1.000 mortos por dia, agora estamos em 300, 400, mas nós estamos em 160 mil mortos. Já todos nós aqui temos um conhecido, um amigo. Nós, na Secretaria Nacional do Movimento, perdemos uma companheira, a dona Zilda, uma companheira lutadora, valorosa, trabalhadora. Você foi, Covid, e levou ela. E muitos a gente conhece de outros parentes conhecidos, né? Esses dias eu vi a sogra do Lula, tá bom, tinha 80 anos, mas ela ia viver mais tempo se não fosse o Covid. Não? E, atenção, todos os cientistas que nós consultamos nas nossas reuniões, eles estão advertindo que deverá vir, assim como já veio na Europa, uma segunda onda do Covid. Pode ser daqui até o Natal, ou pode ser lá por fevereiro. Tá? Então, nós temos que torcer que venha essa vacina o quanto antes, porque só a vacina vai nos salvar. Por que aqui no Brasil deu tantos mortos, além da insanidade do capitão que se aliou ao vírus? É que para você enfrentar uma enfermidade dessa, um vírus invisível e que atinge a todo mundo, só com uma grande unidade, povo organizado e governo responsável. Nos pegou no meio de uma crise em que nem o povo está organizado, todo mundo desempregado, correndo, matando cachorro a grito, como se dizia antigamente, e um governo estúpido contra o povo. Então é o pior dos mundos. O Brasil está sendo o país que mais vidas pagou por essa situação, inclusive entre médicos e enfermeiros, vocês sabem. Eu tenho um filho que é médico aí no Hospital de Clínicas, está lá na UTI. Ele, cada vez que vem aqui me visitar, é aquela tristeza, né? Porque está morrendo muito enfermeiro e muito médico, que são os primeiros que estão na trincheira contra o vírus. E isso não tem volta, né? Bom, então, pesa ainda aí uma situação complicada. Bom, depois tem a crise ambiental, também se agravou. Olha aí as queimadas na Amazônia, as queimadas do Pantanal. Meu Deus do céu. O Pantanal é a nossa caixa d'água. É o lugar do Brasil que tem mais água. Está pegando fogo. Vocês imaginam a situação. Aí quantos o governo botou lá para apagar o fogo? 200 bombeiros. Santa paciência. Acho que aí em São Bernardo tem 200 bombeiros. Então, imagina cuidar o Pantanal, que é 2 estados daquele tamanhão, 200 pessoas, coitado deles. Eu, cada vez que vejo as matérias na televisão, chego a me irritar de tanta indignação. Bom, então, para ir concluindo e não abusar, vamos para as eleições, que é o último capítulo, digamos. Nesse cenário é que se realizam as eleições municipais. Não? Qual é a missão dos movimentos populares num quadro assim? É que nós temos que transformar, então, as eleições municipais num espaço de luta política institucional. Ou, se quiserem, num espaço de luta de classes no campo institucional. E, ao contrário do que a burguesia vivia dizendo na Folha de São Paulo e na Globo, se você fica lendo a Folha e ouvindo a Globo, você enlouquece, porque qual era o mantra que eles repetiam? A esquerda está dividida, a esquerda não tem líder, a esquerda vai perder a eleição. E o que o povo está dizendo já nas pesquisas? Tudo ao contrário. Quem está perdendo as eleições em todas as capitais e grandes cidades é os bolsonaristas. Já não conseguem mais nem citar o nome do Bolsonaro. Olha o Russomano aqui em São Paulo. Cada vez que ele cita o Bolsonaro, cai. Lá? Então, quem está perdido é a extrema-direita, é a direita. Quem não tem líder é eles. Quem é os líderes da direita? Dória? Russomano? Maia? Maia se elegeu suplente no Rio de Janeiro.
Lá. Então, em todas as capitais grandes cidades, há forças populares disputando. E os bolsonaristas é que estão acuados. Então, eu acho que o povo deu uma de boliviano. Perceberam que eles podem usar a eleição municipal como uma forma de luta de classes, de defender os seus direitos e de apoiar candidatos populares. As pesquisas de opinião, pode ter, ainda temos 10 dias, né? E diz que o povo sempre decide na última semana, mas as pesquisas de opiniões até agora indicam um cenário favorável para as forças populares em todo o país. E uma derrota do bolsonarismo. Ainda que o centro, né? A centro-direita, os tucanos, ainda tem força. Mas os grandes derrotados que estão aí aparecendo é o bolsonarismo, o neofascismo e a ultradireita. Bom, nesse quadro também, cabe a nós, dos movimentos populares, atuar na campanha, pelo menos é isso que nós estamos procurando fazer lá no interior, numa espécie de luta ideológica. Ou seja, aproveitar os espaços de campanha, ainda que é difícil por causa do Covid, para fazer a disputa de ideias, para fazer a motivação para a classe trabalhadora, para, de alguma maneira, manter o ânimo da classe trabalhadora, né? Para nós sair dessas eleições com uma força popular mais animada, mais organizada, ainda que seja na forma de movimentos, ainda que seja na forma de disposição de luta. Terceiro, nós temos que aproveitar esses tempos de luta institucional para também pautar e comprometer os candidatos e futuros eleitos para que eles se comprometam com uma pauta de melhoria das condições de vida da população. Porque aqueles direitos fundamentais do nosso povo, tão atacados pelo governo federal, como saúde, educação, moradia, transporte, se realizam no município. E, portanto, é possível nós desenvolver políticas públicas municipais que ajudem o povo a se organizar e defender a saúde, o SUS, defender a educação pública, escola para todo mundo, ciranda infantil para as crianças no pré-infantil, que tanto afeta a vida das mães na periferia, e, vocês sabem melhor que eu, o tema da moradia. E nós mesmos da reforma agrária estamos começando a pautar a pauta de que é necessário desapropriar áreas na periferia para fazer o que nós estamos chamando de cinturão verde. Porque está cheio de área, você sabe melhor que nós, área improdutiva na periferia dos municípios, da cidade. Você desapropriar 50 hectares, 100 hectares, tu pode dar emprego de uma hora para outra para 500 pessoas, para fazer horta, criar galinha caipira, enfim, produzir alimentos. Então, nós, a reforma agrária, também estamos adequando para tentar municipalizar e pegar essa onda de que nós teremos muitos vereadores e prefeitos populares para que eles se comprometam com uma pauta, né, que melhore, ou pelo menos resista, proteja os direitos do povo. E, por último, nós temos que aproveitar as eleições municipais e o que virá depois para exercitar mecanismos de democracia popular. Essa democracia burguesa de votar cada 2 anos, isso não é democracia. Isso aí é um faz de conta teatral. A verdadeira democracia é, em primeiro lugar, garantir direitos iguais para todo mundo, oportunidades. Isso é democracia. Segundo, o povo tem que ter mecanismos de participação popular na esfera institucional. Então, nós temos que descobrir e lutar e defender que tipo de formas o povo pode participar no poder municipal. É através de conselhos? É através de assembleias populares? Enfim, cada município, e com a criatividade e a experiência dos nossos movimentos, nós temos que descobrir formas que estimulem o povo a participar. Né? Eu acredito que talvez o país
que exercita mais a democracia popular, pasmem, seja a Suíça. Lá na Suíça, até nome de rua tem que fazer plebiscito. Tá bom, é um exagero, é um país pequeno, tudo bem. Ué, mas nós podemos exercitar cada vez mais plebiscitos populares nos municípios para decidir se o dinheiro vai para a saúde ou vai para um viaduto. Tá? Voltar aquele espírito que tinha no início do PT, da orçamento participativo. Enfim, há mil e umas formas de você dizer para o povo, ó, é tu que tem que mandar. O prefeito é só o representante. Mas, como está lá na Constituição, todo o poder emana do povo. E ele é que deve exercê-lo. Tá? Então, vereador e prefeito é só representante, igual deveria ser apenas o zelador dessas formas participativas. Mas, claro, a maioria deles não tem compromisso com o povo, então não se preocupa com isso. Mas nós, que esperamos que tenha uma boa renovação agora nas eleições, eu tenho certeza, anotem aí, depois me cobrem, que os ventos que vêm dos Andes, eles não trazem só frio, eles estão trazendo boas notícias políticas. E pode chegar aqui no Atlântico, que seja com votos para as forças populares e para a esquerda. E eu acredito que haverá renovação em todo o país. E é desses cargos renovados que nós temos que cobrar e organizar formas de participação popular. Bem, já me passei do previsto, fico por aqui por hora e devolvo a palavra à camarada Andréia. Câmbio. Obrigada, Stegli, pela sua apresentação. E eu queria aqui agradecer. Você apresentou diversos problemas, mas também trouxe alguns pontos como solução para a gente também. Mas eu gostaria de explanar, principalmente aqui rapidamente, né, porque a gente já vai na sequência aí para os companheiros e companheiras que quiserem também fazer pergunta. Quando você diz jurídico, né, hoje é um dia muito triste para nós mulheres, né, pela decisão do jurídico, aonde colocou em evidência, com todas as provas, uma mulher que tinha sido abusada sexualmente, né, com várias provas, né, e argumentando e ferindo mais uma vez ela, né, violentando mais uma vez o direito da mulher, quando colocou que existe estupro culposo, né? Nós queríamos saber, aí queríamos uma resposta também para saber de onde veio, da onde que estão tirando isso, né? Quer dizer que agora a mulher, além de ser a vítima, ela ainda é a culpada por ter sido vítima de violência sexual, né? Então, é um dia muito triste para nós mulheres também, muita vergonha aí, né? Então, precisamos das mulheres. E quando você fala também de começar as derrotas, principalmente na urna, agora, dos aliados do Bolsonaro, assim como foi o Bolsonaro em 2018, nós aí estamos vendo também, e eu acabei lendo uma matéria meio que por cima, de 26 candidatos aliados ao Bolsonaro, 3 deles vão bem, 23 vão muito mal. Então, significa que a gente, de fato, tem que fazer esse enfrentamento, né? Que a gente tem que estar mesmo com o pé nos bairros, pé no barro, dialogando com a periferia sobre a cidade que a gente quer, né? E colocando a periferia no centro do debate, né? Não só ouvindo, mas que eles participem também, né? E a democracia é isso, passar as responsabilidades, os deveres, para que todos e todas também façam parte desse engajamento e que nós, de esquerda, possamos aproveitar esse momento de estar nas ruas fazendo aquilo que deixaram de fazer há muito tempo também, que é o trabalho de base, né? Conscientizando as pessoas do papel dela enquanto cidadão também e assegurar os nossos direitos. Então, é isso daí que eu gostaria de explanar, né? Infelizmente, a gente aí tem um judiciário também que não está fácil de engolir, né? Tá muito feio, mas a gente tem que lutar enquanto mulher pelos nossos direitos também. É isso aí.
Se tiver alguma pergunta aí, guerreiros e guerreiras, pode colocar aí, companheiros e companheiras, para o companheiro Stedley aí, já ir apresentando as respostas para a gente, assim que possível. Aí o companheiro Edson Basílio colocou aqui, levando em conta a conquista da classe trabalhadora na Bolívia e a conquista no Chile, no México, entre outras, o que a eleição norte-americana representará para a esquerda na América do Sul? É uma possível vitória de Trump? Você quer que já vá respondendo, André? Eu acho que fazer em bloco? Você prefere em bloco? Então vamos em bloco. Não, você que decide, você é a coordenadora, eu só estou aqui. Mas o que facilitar. Então vamos ir respondendo, por gentileza? Tá bom. Bem, a disputa que hoje encerrou a votação lá nos Estados Unidos, ela é mais simbólica. Lá nos Estados Unidos, como aqui, e lá mais ainda, existe o tal do Estado profundo. O que é o Estado profundo dos Estados Unidos? São poderes que tu não enxerga, que administram verdadeiramente o Estado a serviço do capital. Lá estão as Forças Armadas, a CIA, o FBI, o Poder Judiciário. Você sabia que lá o Poder Judiciário é vitalício? O cara é juiz pro resto da vida. Para ter a segurança, né? Que vão controlar mesmo. Então, por essa razão que ganhe Partido Democrata ou ganhe Partido Republicano para a luta de classes local, pouco altera. Ou para a luta de classe internacional. Os dois são contra a China, os dois são contra Cuba, os dois são contra a Venezuela. Porém, como o Trump tem uma simbologia do neofascismo, nós precisamos, para a América Latina, derrotá-lo. E talvez o Brasil seja o mais beneficiado por uma derrota do Trump. Porque o Bolsonaro é cão de guarda do Trump, né? Cachorrinho, pau mandado. Então, se o Trump perde a eleição nos Estados Unidos, o Bolsonaro não tem mais a quem lamber. Porque o Biden já disse que não quer saber do Bolsonaro. Então, vamos torcer para que o Trump perca as eleições. Sem com isso ter ilusões de que vai se alterar a conjuntura dos Estados Unidos. Né? Mas, simbolicamente, e a política é feita muito por simbologistas, né? Simbolicamente, isso representaria uma conquista para o povo. Vou pegar um exemplo aqui da nossa política de simbologia. Quando o Lula foi liberto lá de Curitiba, foi para casa. Do ponto de vista formal da correlação de forças, ele ainda não tem os seus direitos, ele não pode concorrer a nada. E tem todos os seus bens hipotecados, sem ter cometido crime. Né? Então, do ponto de vista da correlação de forças, a burguesia ainda mantém o Lula preso. Mas do ponto de vista da simbologia, o fato dele sair da cadeia é uma vitória para o povo. Então, o povo se anima com aquilo, né? Agora o Lula vai nos ajudar e patati, patatá. Né? Então, na política da luta de classes, as simbologias, as místicas, né? Contam muito numa sociedade de massas. Assim como com o sinal trocado, como eu contei do Alckmin. O Alckmin era o candidato à burguesia. Né? Mas ele não encarnou a simbologia do projeto deles, não se elegeu. Né? Então, camarada que nos perguntou aí, não alimente tantas esperanças, mas acenda uma velinha lá, reze, vá para o terreiro, faça alguma coisa para que daqui, nos próximos dias, o Trump perca as eleições. E, agora, para voltar à essência, como diria Marx, o fato principal que nós devemos estar atentos é que há uma crise histórica do capitalismo em todo o mundo e nos Estados Unidos. Então, o capitalismo ele não consegue mais atender nem as necessidades básicas da população nos Estados Unidos. Tá? Então, o que a gente prevê
pelos fatos reais, é que nos Estados Unidos vai se agudizar a luta de classe e os conflitos. E a população pobre, negra, afrodescendente, os migrantes da América Latina, tenderão a lutarem com mais força, a se mobilizarem com mais força. Vocês viram aquele esplendoroso movimento que a juventude negra fez, né? Toda negro importa, nem sei dizer a tradução literal do inglês lá deles, mas aquilo é um movimento de massas vigoroso, que não vai ser acobertado nem pela eleição do Biden. Então, o sinal concreto dos Estados Unidos é que aquela democracia fajuta deles não funciona e que, nos próximos meses e anos, haverá uma intensificação da luta de classes dentro dos Estados Unidos, porque o sistema não consegue mais garantir trabalho, renda. Eles nem sequer têm SUS. Lá qualquer pessoa tem que pagar toda a consulta médica, pagar os remédios, ou seja, é uma tragédia. Tá? Então, talvez o prognóstico melhor é esse, independente da eleição, o certo é que a luta de classes nos Estados Unidos se vai agudizar no próximo período. Câmbio, camarada Andréia. Mais alguma pergunta? Vocês aí que estão participando junto com a gente. O companheiro Carlos queria solicitar para o Stedley falar um pouco mais da necessidade da esquerda se fortalecer ou ampliar ou fazer o trabalho de base. Muito bem, seu Carlos. Fica me provocando aí. Bom, eu imagino que vocês, seja no MTST, seja nos partidos que vocês fazem militância aí no ABC, vocês tenham também um debate sobre os desafios internos, organizativos da esquerda, que é a tua provocação bem feita. Então, eu quero compartilhar com vocês qual é a reflexão que nós estamos fazendo no MST, sem ficar, se me permite a expressão, cagando regra para ninguém. Eu só estou compartilhando o que nós estamos refletindo. Quais são as tarefas obrigatórias de quem é de esquerda nesse período histórico? Primeiro, nós temos que praticar todo tipo de ação de solidariedade. E solidariedade nesse tempo de crise capitalista não é caridade. Entregar alimento, ajudar com conselho, fazer visita com os vizinhos, dar orientação de saúde, isso é solidariedade. E a solidariedade é um dos princípios civilizatórios do socialismo. Não é possível nós ter uma sociedade mais justa, mais fraterna, sem que ela se baseie na solidariedade. Ou seja, de nós ajudar qualquer pessoa que precise. Isso serve entre pessoas, entre vizinhos, e serve entre movimentos. Então, a solidariedade tem que ser uma prática cotidiana. Não? E apelo aqui para os nossos mestres, que foram históricos. O José Martí, que foi uma grande figura, pai da América Latina, né? Nascido em Cuba, mas ele tinha uma visão de todo mundo. O José Martí tem uma frase que é belíssima, que diz o seguinte: só é possível sermos felizes se ajudarmos o próximo. Parece coisa do evangelho, né? Não. Mas ele disse isso numa perspectiva revolucionária, no meio da guerra revolucionária de Cuba, na luta pela independência contra os Estados Unidos. Então, isso é a solidariedade. Tudo que nós pudermos fazer, sermos sempre solidários. Segundo ponto, trabalho de base, que é a origem da tua pergunta. O que é o trabalho de base? É que a esquerda se aprendeu. Trabalho de base é aquele trabalho de formiguinha, de levar o conhecimento, de organizar pequenos grupos, de levar informação, de elevar o nível de educação popular das massas. E aí recorro de novo, para vocês não acharem que eu que estou inventando, ao Lenin.
O Lenin, com toda a sua experiência e trabalho político na Rússia, ele dizia: as ideias, as ideologias revolucionárias, elas vêm de fora da classe. O povo, só porque é pobre e sofrido, não vai descobrir qual é a porta de saída. Né? Porque ele está lá todo dia tentando sobreviver, né? Trabalhando, se virando. Então, ele dizia, as ideias, que é a ideologia das mudanças, elas vêm de fora. Vem de fora o quê? É esse o trabalho de base. É uma pessoa que já tem a consciência, que já tem o conhecimento, que vai lá, se reúne, né, em grupo de família, que vai se reúne na paróquia, que se reúne no terreiro. Qualquer pessoa pode fazer trabalho de base no seu espaço de convívio, independente de partido ou de movimento. Mas essa é a tarefa principal. E aqui, um desafio maior. Se você olha para a realidade brasileira, nós temos aí um desafio que temos 60 milhões de trabalhadores adultos fora da sociedade, fora do mercado capitalista. Os capitalistas nem querem mais explorá-los. Parte desses 60 milhões são os desempregados que aparecem na Globo, que é os que ainda vão lá na porta da fábrica pedir emprego. Mas tem 40 milhões que já desistiu. Está vendendo picolé, fazendo bico, pintando casa, entendeu? Os terceirizados, precarizados. E ao todo dá 60 milhões. Quem são esses 60 milhões? Majoritariamente mulheres, jovens e negros. E moram na periferia das grandes cidades. Agora eu apelo para o Carlos Marighella, que temos um núcleo, inclusive do MST em ONU-ABC com esse nome. E que agora, dia 4, vai fazer o aniversário, né? Amanhã, do seu assassinato pelo delegado Fleury. Em 4 de novembro de 1969, na Alameda Campos, aí nos Jardins. O Marighella dizia o seguinte: se houver revolução no Brasil, a revolução será de cor negra e mestiça, como, aliás, ele era. Né? O pai, migrante italiano, sapateiro, e a mãe, filha de escravo. Bom, então, quem é de esquerda tem que ir lá fazer trabalho de base, mas não é fazer trabalho de base na faculdade, perda de tempo. Trabalho de base na periferia. Com quem? Mulheres, jovens e negros. Está aí a dica. Só eles podem fazer mudanças nesse país. Tá? E nós, branquelos e já sem cabelo, vamos contar histórias. Então, Andréia, assuma o comando, é contigo. Né? Te vira, minha filha. Nós só vamos seguir você. Esse é, então, o setor social que vai ser os protagonistas. E olha, eu estou falando para vocês do ABC, que, no outro período histórico, quem eram os protagonistas principais da história da luta de classe? Os operários metalúrgicos do ABC. Agora não são mais eles. Porque antes tinha 30 mil operários na Volks. Agora tem 2.500. Entenderam a mudança? Tá? Os outros 28 mil não são mais metalúrgicos. Estão aí. Bom, terceiro ponto é a formação política. Que essa não é por discurso. Essa tem que estudar, ler. Por exemplo, estou aqui com um livro, Guerras Híbridas. Todo militante tem que estudar e ler esse livro. Por quê? Editado aqui pela Expressão Popular, nossa editora, bem baratinho. Por que é importante? Porque aqui nesse livro conta as estratégias copiadas dos documentos do Exército Americano de qual é as estratégias que eles usam para derrubar governo. Se nós tivéssemos lido esse livro, que foi escrito, aqui nem sei a data, 2014, nós tínhamos evitado o golpe contra Dilma. Está tudo aqui escrito, o que os americanos iam fazer. Então, a militância tem que conhecer isso, tem que estudar. Isso não é uma palestra de meia hora. Você tem que ter tempo de estudo. Então, a terceira missão nossa, formação política. Aí organizar curso, seminários, debates. Agora, na Covid, só desse jeito que nós estamos, eu e o André aqui. Mas depois, tem que fazer grupo, estudar, aula, sábado e domingo.
Nós temos esse método dos cursos aí, que também já foi aplicado no ABC, do CRB, Curso de Realidade Brasileira. É uma ótima forma de nós preparar militantes. Quarto desafio que nós temos é debater um novo projeto popular para o Brasil. Nem é o socialismo que nós sonhamos, que não depende da nossa vontade, mas nem é voltar atrás. Por isso que nós somos críticos também. Não adianta ficar fazendo propaganda. Ah, no tempo do Lula era bom. Ah, no tempo do Lula era bom. Sim, era bom, mas o tempo do Lula foi 2003 a 2010. Agora nós estamos em 2020. 10 anos depois, mesmo se o Lula tomara que volte, terá que ser com outro projeto para resolver os problemas do povo. Não é mais fazendo conciliação de classes, ou puxando saco daqui ou daqui. Não. Como nós lá na agricultura, o governo Lula sempre botava fazendeiro no ministério. Só a turma do agronegócio. Agora ele se deu conta. Onde é que está o agronegócio? Defendendo ele? Não. Quem foi fazer vigília em Curitiba foi o sem terra, não foi o fazendeiro. Lá. Bom, e por último, nós nunca podemos se esquecer, com uma missão permanente, já que o nosso companheiro pediu dicas. Só a luta de massa conquista a melhoria das condições de vida. Então, vamos eleger a Andréia, vamos eleger vereadores, vamos eleger o Marinho, mas eles só são representantes. Só a luta de massa vai conquistar moradia, vai conquistar SUS, vai conquistar educação, vai conquistar terra. E se nós abandonarmos a organização de lutas de massa, nós não vamos ter força para fazer as mudanças. Um pouco o que o Lula dizia de 2013, eu estava cansado já de ouvir ele dizer: povo, me pressione para fazer as mudanças, que sem pressão não tem mudança. Pressão é luta de massa. Bem, já me passei de novo, é que a pergunta era muito boa mesmo. Câmbio, camarada André. Stedley, ouvindo você falar aqui, parece que eu estava vendo você falar um pouco da minha história, né, de vida. Quando eu entrei dentro do MTST, eu aprendi o que era de verdade a solidariedade e a partilha, né? O que era ser solidariedade de verdade. Muitas das vezes as pessoas entram numa ocupação, não é pelo um prato de comida, é pelo estender da mão, é pelo um abraçar, é pelo um acolhimento, coisa que a gente não está podendo agora nesse momento de pandemia. A gente está tendo todo o cuidado, mas eu voltei lá atrás, em 2014, quando eu entrei por necessidade à moradia, e hoje me reconheço como uma mulher forte, guerreira, mas eu ainda consigo me emocionar muito com essa palavra solidariedade, porque ela me trouxe a vida de volta, né? Eu fiquei viúva aos 26 anos, mãe de 5 filhos, e tive que fazer de tudo um pouco para me virar, para sustentar a minha família. E hoje eu estou aqui, né, a partir de um movimento social que nas rodas de conversa, que nas nossas formações, que foi o que você falou, os movimentos sociais eles já cumprem esse papel de dialogar, de fazer trabalho de base. A gente só tem que achar uma forma agora de ampliar, né? E principalmente agora na questão da pandemia. Essa tecnologia, a live, os celulares, a internet que não chega para o povo, está dificultando o nosso trabalho, está difícil. Mas nós, enquanto MTST em movimento social, a gente tem estado nas ruas, nos bairros, nas periferias, e está sendo muito doído ver quantas mulheres, principalmente, mas quanto todos e todas têm sofrido muito. Você citou R$600, que baixou para 300, e que, por diversas vezes, olha, a gente vai estagnar o Bolsa Família, mas a gente vai te dar o auxílio emergencial. Agora, nem auxílio emergencial e nem Bolsa Família. Está sendo muito difícil. Nós está tendo um aprofundamento da crise que nós agora temos que nos movimentar para não deixar sermos movimentados. E as pessoas têm que olhar para essas urnas de uma forma diferente, de uma forma de mover esperança, de estar conversando olho no olho, de estar construindo com a sociedade, né? Para que a gente consiga, de fato, sair dessa estagnação, desse aprofundamento da crise. Aqui na região do ABC, o Paulo Serra, que se candidatou, quer se reeleger, ele, assim que entrou no mandato, a primeira coisa que fez foi acabar com a Secretaria da Mulher,
né, que discutia os direitos das mulheres. E depois fechou 7 UBSs mais próximo aqui da região da onde eu moro, que é do Jardim do Estádio, alegando reforma. E hoje a gente tem um hospital que seria de referência aqui, o Pfizer, que também tem mais de 10 anos, que passa por uma gestão, passa por outra, e é aquela, vamos reformar. Já foi um hospital de referência para as crianças, falaram que ia construir, ia fazer uma reforma de um lado do hospital para ser referência para os idosos, e até hoje acabou que fechou, está fechado, estão correndo com uma reforma, que passaram uma tinta, colocaram algumas pedras, né? Eu não sei qual que é o nome, umas pastilhas, e estão falando que vão entregar, mas a gente sabe que a reforma ela foi superficial, né? Cadê os médicos? Cadê, né, os equipamentos públicos de fato que nos atendam? Então está sendo difícil. Concordo muito com tudo que você falou. Agora é o momento de saber aproveitar a situação, né? E a gente lutar para enfraquecer cada vez mais o Bolsonaro e o fascismo que está aqui. Está encalacrado em todos os estados, em todas as regiões, né? Quando a gente fala que 26 aliados, 26 candidatos das capitais. Aqui no meu você caiu, Andréia. Eu não te ouço mais. Alô? Boa Ela noite. caiu, Alberto? Acompanhei a Andréia, deu uma travadinha na internet dela. Vamos aguardar um instante aqui. Se a internet Eu vou fazer dela... um comentário, então, já que você me ouve? Sim. Vou fazer um comentário para aproveitar que ela está fora do ar. Quem sabe, enquanto eu comento, ela volte, porque também já estamos chegando ao nosso final, né? Eu que fiquei muito emocionado, até confesso, com o depoimento de Andréia sobre esse valor da solidariedade. No fundo, o que os nossos movimentos fazem, quando nós organizamos o povo lá para as ocupações ou na vida no bairro, é para recuperar a dignidade das pessoas. Porque a solidariedade é esse valor que eleva o nível das pessoas. E ainda que a gente tenha que lutar por casa boa, por educação, por hospital, como a Andréa estava frisando, que são direitos, né? Mas eu acho que a gente não deve também se iludir com bens materiais, com essas coisaradas aí. O inferno, como diz, está cheio de automóvel e televisão. Né? Os verdadeiros valores da pessoa humana é isso aí, a solidariedade, é o conhecimento, é esse conviver em solidariedade. Isso são os valores que nós temos que cultivar, porque é isso que vai dando força para o nosso povo para lutar. E eu tenho esperança e certeza, nós vamos sair dessas eleições com muito mais força nos movimentos populares. E espero, nós temos 13 dias aí. Apesar do Covid e das dificuldades de fazer reunião massiva, mas nós temos que arregaçar as mangas, pelo menos nós estamos fazendo isso no MST em todo o Brasil. Nós temos mais de 500 candidatos a prefeito e vereador. E nesses últimos 10 dias, arregaçar as mangas de casa em casa, claro, com a máscara, com o álcool, se cuidar, ficar um pouco distante dos interlocutores, mas nós temos que transformar esses 10 dias numa verdadeira batalha, tá? Para botar lá na Câmara de Vereadores e na Prefeitura companheiros que já deram prova suficiente do seu compromisso com a classe trabalhadora. Ainda mais nesses tempos de crise do capitalismo. Então, é nessa hora que nós precisamos ter gente
comprometida com o povo trabalhador, independente de sigla, ainda que a gente sabe quais são as siglas que são de esquerda. Tá? Mas aqui eu quero ressaltar o valor do compromisso das pessoas com a classe trabalhadora, para transformar o cargo lá em espaços de luta da classe e de que ajude a organizar a classe. Porque, no fundo, o hospital só vai funcionar quando o povo cercar o hospital lá. Bote 500 da tua base lá ao redor do hospital para ver se ele não funciona. Né? Se fecharem uma escola, vão lá e ocupem a escola para ver se ela não volta a funcionar. É isso que nós aprendemos na história do povo. Bem, André agora parece que voltou. Nós já também temos entendido que estamos chegando aos finalmente, e eu estou muito agradecido com o privilégio de poder ter participado dessa nossa rodada de conversa nessa noite. Câmbio, Andréia. É isso, Stalin. Eu também estou muito orgulhosa, muito feliz de ter participado aqui com você também. É sempre um prazer. E os debates e as conversas, os diálogos têm que ser assim, né? Cada um tem que apresentar o que tem de melhor, e eu absorvi muito. Você é uma pessoa muito incrível, estamos juntos. Queria aqui chamar o companheiro Albert Pinheiro para a gente poder também ir encerrando a live. Uma boa noite a todos e todas que estiveram aí. Obrigado pela participação de todas e todos. Estamos juntos aí. É isso, vamos fortalecer a esquerda para que juntos a gente possa derrotar o fascismo e enfraquecer cada vez mais esse Bolsonaro. Muito prazer mesmo em conhecer. Quero agradecer aqui também a minha participação na página ABC contra o golpe, tá? Obrigada mesmo. Cadê você, Albert? Só agradecer aí, em nome do coletivo do ABC contra o golpe, a participação do João Pedro Stedler, né, que foi muito boa, assim, né? Quanto universitário, eu me senti positivamente muito provocado, assim, achei muito interessante assim, a mensagem para os jovens, né, essa questão da importância, né, da gente sentar para estudar sério as coisas, mas de estar indo para a periferia, de estar dialogando com o povo, que inclusive a gente aprende até mais do que na universidade, né? A gente já tem uma outra visão de mundo, né? Acompanhei a Andréia, né, que eu conheci na ocupação da Fundação Santo André, né? Uma companheira do MTST na época da ocupação Povo Sem Medo de São Bernardo. Ela tinha ocupação Povo Sem Medo, ela saiu da ocupação para levar solidariedade para a ocupação da Fundação Santo André na época, né? Que eu achei uma coisa incrível, assim, né? Uma lição de vida ali, né? O pessoal periférico lutando por moradia, ter saído daquela ocupação para levar a solidariedade para os universitários ali foi uma coisa que me marcou bastante aí da companheira Andréia do MTST, hoje candidata a vereadora, né? E só divulgando aqui para encerrar, que amanhã a gente vai ter uma live, né, na página da Biblioteca Popular Carlos Marighella, né? Que é uma experiência no Cafezal, Montanhão, né, na periferia de São Bernardo. Vai ter uma live de 3 anos da biblioteca, né? Popular Carlos Marighella, então está convidando todo mundo aqui, o Marcelo Buzeto do MST vai participar Guiomar, que lutou junto com Marighella, vão participar integrantes de cursinhos populares, uma galera que está envolvida lá no trabalho da educação e da cultura para o povo, para a classe trabalhadora da periferia, né? Então, só agradecer todo mundo e acompanhar que a gente sempre está promovendo lives aqui na página do ABC contra o golpe. Obrigado, companheiros, companheiras. Tchauzinho, um abraço para todo mundo. Só a luta muda a vida. Grande abraço, sorte, Andréia. Não pode dormir. Nesses 10 dias tu não pode dormir. E obrigada pelo apoio, tamo junto. E o Albert disse que não vai trancar a matrícula, continue estudando, mas priorize o trabalho na periferia. Um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite.